Então, vamos finalizar o sistema respiratório hoje. Então, peguem comigo aqui a apostila. Na página 43. Certo? Então, nós falamos na aula de ontem, basicamente, de quem são os órgãos que compõem esse sistema, a função específica de cada um, tá? Discutimos algumas outras questões relacionadas a esses órgãos e ao seu funcionamento, à sua fisiologia. Então, agora a gente vai só acrescentar alguns pontos que ainda precisam ser falados. No finalzinho da aula de ontem, eu falei um pouquinho que a gente discutiria como é que o oxigênio chega às células e como é que o gás carbônico sai delas. E aí, talvez você poderia dizer, Sheila, mas é simples, né? O oxigênio vai, né, ligado na hemácia, né? Beleza, e o gás carbônico volta ligado na hemácia. Sim, mas esse é um dos mecanismos, tá? Apenas um dos mecanismos. Tem outros. Então, olha só, aqui comigo, eu voltei uma página, tá? Nas hemácias, o oxigênio combina-se com o pigmento respiratório, que é a hemoglobina, tá? A hemoglobina é uma proteína que constitui esta célula, que é a hemácia. Essa proteína, ela tem um átomo de ferro, tá? Então, aí há uma afinidade entre o oxigênio e a hemoglobina, então há uma ligação. Quando o oxigênio se liga à hemoglobina, forma-se um complexo chamado oxihemoglobina. E a gente representa por Hb de hemoglobina, O2, tá? Oxihemoglobina ou oxigênio hemoglobina. Uma pequena quantidade permanece em solução no plasma. Então, vejam, a maior parte do oxigênio vai até as células ligada à hemoglobina da hemácia. É isso. Mas tem uma parcela pequena que vai dissolvido no plasma. Então, tem duas maneiras do oxigênio chegar às células? Sim. A mais importante, que mais a forma prioritária, ligada à hemoglobina da hemácia. Por isso que a gente fala tanto, a gente ressalta tanto. Mas a gente não pode esquecer que tem uma parcela aí do oxigênio que vai dissolvido no plasma. Então, é outra forma de transporte, tá? A hemoglobina funciona como um carreador de oxigênio, aumentando a quantidade de O2, que é transportada até cerca de 60 vezes mais do que seria possível apenas em solução no plasma. Então, podemos dizer assim que a maior quantidade de oxigênio chega até as células ligada à hemoglobina da hemácia. Esse é o processo principal, tá? Agora, vamos lá para o gás carbônico. E o gás carbônico? A gente costuma dizer assim, bom, eles também se ligam à hemoglobina da hemácia, né? E é ela que leva embora o gás carbônico. Não está errado, porque isso acontece também. Mas não é, primeiramente, o mecanismo principal e também não existe só ele. Então, vamos lá. Em solução no plasma, apenas uma parcela, cerca de 7% do gás carbônico é transportado. Então, veja, ele também é retirado da célula, levado até o alvéolo, dissolvido no plasma. Então, uma parcela do gás carbônico vai dissolvido no plasma. Outra parcela, 23%, depois eu explico por que eu pulei, tá? Uma outra parcela, 23%, vai ligado à hemoglobina da hemácia, tá bom? Então, quanto a hemácia carrega de gás carbônico? Cerca de 23% dele, 7% vai no sangue e 23% vai ligado na hemácia.
Tá. E, bom, aí, mas isso representa apenas 30%. Cadê todo o resto? Cadê os 70%? Então, a maioria do gás carbônico, ele é transportado na forma de um bicarbonato, HCO3-, tá? E aí eu preciso entrar um pouco aqui em alguns detalhes da química. Tem um esqueminha que mostra, mas eu não acho que ele está muito esclarecedor, não. E é por isso que eu vou desenhar aqui, né, do meu jeitinho, né, esquematizar, para que vocês entendam como assim o gás carbônico transportado na forma de ânion bicarbonato. Então vamos lá. Eu tenho CO2, tá? O CO2 que sai da célula e vai para o sangue. Só que o sangue é um meio aquoso, né? O componente mais abundante do sangue é a água. Então, esse gás carbônico que a célula eliminou se combina com a água do plasma, formando, tá? Eu vou pôr este símbolo aqui, depois eu explico, tá? Formando ácido carbônico. Então, o gás carbônico reage com a água do plasma, forma ácido carbônico, então o pH vai baixar. O sangue fica com pH ácido neste momento, tá? Só que esse ácido, né, o ácido carbônico, ele é bastante instável. Quer dizer que ele não fica muito tempo nesta forma. Ele se dissocia, até porque ele está em meio aquoso, ele se dissocia, e a dissociação é um conceito lá da química, né, que diz que é quando uma molécula em meio aquoso separa o cátion do ânion. Então é isso, tá? Então separa aqui, né, o H+ do ânion HCO3-. Vejam que o que eu fiz? Simplesmente eu tirei um hidrogênio daqui. O ânion H+, desculpem, o cátion H+, e o ânion HCO3-. Esse ânion HCO3- é o ânion bicarbonato, certo? Então, quando se diz assim, o gás carbônico é transportado, na sua grande maioria, na forma de ânion bicarbonato. É isso. É porque aqui já caiu direto do bicarbonato. Eles falam, bem, bom, mas de onde veio isso? Como assim virou bicarbonato? Então, estou explicando aqui, né, que o gás carbônico reage com a água do plasma, forma ácido carbônico, se dissocia em H+ e ânion bicarbonato, tá? E por que eu coloquei essa setinha aqui assim? Porque na química, se a gente põe uma seta única, quer dizer que só tem um sentido a reação. E aqui tem 2 sentidos, né? Então, quer dizer, ela é reversível. Então, na célula, acontece isso daqui, tá bom? Na célula, eu vou escrever aqui, ó, céu de célula. Na célula, é isso que acontece. Na verdade, não exatamente na célula, não seria a melhor forma de falar, mas no plasma, né? É isso que acontece. Então, no plasma, vai acontecer isso aqui. Quando o gás carbônico sai da célula, ele vai para o plasma, é isso que acontece. Vou colocar plas de plasma, tá? E aqui também plas de plasma. Só que quando chega lá no alvéolo, a reação inverte. Olha só, no alvéolo, eu vou colocar alve de alvéolo, tá? Você que consegue escrever melhor aí que eu, pode escrever a palavra inteira. Lá no alvéolo, o que acontece? Reverte o sentido da reação. Ou seja, os ânions voltam a se juntar, forma ácido carbônico, que rapidinho se transforma em gás carbônico e água. Por quê? Porque aí esse gás carbônico é passado para o alvéolo pulmonar e a água fica no plasma.
Tá certo? Qual que é o propósito aqui? Transportar gás carbônico. Ele sai da célula em forma de CO2, mas ele vira ânion bicarbonato. A hora que ele chega lá no alvéolo, ocorre o contrário. O ânion bicarbonato volta a formar CO2 e libera na forma de CO2. Beleza, pessoal? Eu ainda preciso falar de mais uma coisa, até porque é bastante cobrada. Hora ou outra isso aparece nas perguntinhas de vestibular, tá? A hemoglobina da hemácia, como eu disse, ela tem afinidade pelo oxigênio e ela tem afinidade pelo gás carbônico, certo? Porém, ela tem afinidade também com o CO, com o monóxido de carbono. E por incrível que pareça, a hemoglobina da hemácia tem muito mais afinidade com o monóxido de carbono do que com o oxigênio ou o CO2. Acontece que, se a hemoglobina da hemácia se ligar ao CO, ao monóxido de carbono, o que vai acontecer? Não desliga mais. A reação só tem um sentido, olha lá. HbCO. Liga na hemoglobina da hemácia e não solta mais. Então, primeiro, ele tem mais afinidade do que o próprio oxigênio no gás carbônico. E quando ele liga, ele não desliga mais. Quer dizer que esta hemácia já era. Você vai perder essa hemácia. Então, é por isso que o CO, né, que é o produto da combustão incompleta, né, e está presente nos gases poluentes, nos escapamentos dos carros. Quando você inala isso daí, primeiramente a pessoa passa mal, pode desmaiar, pode ter dor de cabeça, e se ela permanecer inalando o monóxido, ela pode morrer, justamente por causa disso, porque liga na hemácia, e pensa só, uma hemácia que está inútil, né? Como é que o oxigênio chega na célula se a maior parte do processo de transporte se dá pela hemoglobina da hemácia? Aí ficou complicado, né? Então, por isso que ele pode provocar a morte. É por essa razão que a gente observa no nosso dia a dia uma porção de coisas, como, por exemplo, aqueles ventiladores no topo dos túneis, que é para circular, para remover, né? Porque o túnel é um ambiente mais fechado, mais restrito, então ele aspira e remove o monóxido de carbono. Ou por que quando dá engarrafamento no túnel, aparecem aqueles letreiros dizendo desligue o motor, que senão você vai ficar muito tempo dentro do túnel, um ambiente fechado, né? Então fica inalando monóxido de carbono, tá? Isso vale também para quando a gente vai funcionar o carro, tem gente que tem a garagem fechada, né? Então não pode ficar com o motor ligado lá nesse ambiente fechado. E estacionamentos mais fechados. Atenção, tá? Eu vou falar mal agora. O Campinas Shopping, né? Não sei se vocês já foram lá. O estacionamento fica naquela parte de baixo. Gente, que horrível que é aquilo. Por quê? Porque dependendo do local que você estaciona, se for meio longe, ao acesso da entrada do shopping, você anda um pedação do estacionamento, é um ambiente mais fechado, e você anda ali um pedação inalando monóxido de carbono, tá? Então isso deveria ser proibido, mas, né, já foi construído, mal planejado, ficou assim. Mas não é nada recomendado. Atenção também que alguns sistemas de aquecimento de água a gás, tá? Então, alguns apartamentos, algumas cidades, o sistema de aquecimento da água do chuveiro, a residência, é a gás, um sistema a gás. Então, às vezes, a tubulação, ela tá meio
falta manutenção, furou, escapa o gás, e desse gás tem monóxido de carbono. Então, já aconteceu da pessoa ir tomar banho, né? Eu me lembro de um caso, né, conhecido, inclusive, a pessoa foi para Monte Verde, num hotel chique lá, que tinha esse sistema aí a gás, foi tomar banho, e a pessoa que estava acompanhando no quarto, né, percebeu que a pessoa estava demorando demais no banho. E, nossa, começou a estranhar, bater na porta, chama, nada, não responde. Arrombaram a porta, né? E a pessoa estava desmaiada, ainda deu para salvar, né? Mas a tubulação estava com problema e estava escapando gás e tinha monóxido de carbono. E a pessoa estava inalando aquilo. Então, aqui está explicado por que ele é tóxico, por que ele pode provocar a morte, tá bom? E eu estou explicando isso, embora não esteja aqui na apostila, porque, como eu disse, é uma pergunta bastante frequente nos vestibulares. Então, para que você consiga relacionar isso com o assunto que a gente está falando agora. Ah, Sheila, mas é fisiologia, tá? Pois é, saiu um pouco do foco, saiu, mas tem relação. Então, é preciso dizer isso também. Então, dito isso, vamos avançar aqui mais um pouquinho, tá? Então, o primeiro ponto da nossa aula de hoje foi entender como é que o oxigênio chega às células e o gás carbônico sai delas. Ok, agora vamos para esse gráfico aqui. Bom, tanto este gráfico da curva de saturação da hemoglobina, quanto este daqui, tá? De diferentes curvas de saturação, não são comuns, não é um tipo de assunto que é comum ser perguntado, já entra num nível um pouco além daquilo que vocês precisam saber, tá? Extrapola um pouquinho. Então, veja só, a molécula de hemoglobina pode receber 4 moléculas de oxigênio, tá? Cada molécula de hemoglobina carrega até 4 moléculas de oxigênio, né? E aí, quando ela está com 4 moléculas de oxigênio, a gente diz que ela está saturada, ela está em 100% da sua capacidade. Porém, a ligação do O2 com a hemoglobina depende da concentração de O2 no plasma sanguíneo. Quando o sangue flui através dos pulmões, a pressão parcial do oxigênio PO2 pode alcançar 100 milímetros de mercúrio. Nessa situação, a hemoglobina pode se ligar a 4 moléculas de O2. Então, veja que quando é que a hemoglobina da hemácia consegue carregar 100%, está no máximo da sua capacidade de carregar oxigênio? Só se a pressão de CO2 nos pulmões tiver nesse nível aqui de 100 milímetros de mercúrio. Então, chegou a pressão, está nesse nível, então a captação de O2 pela hemácia está máximo. Em pressões menores, tá? Então, a gente vê aqui, isso aqui é o normal, geralmente fica aqui, ó. Então, geralmente a capacidade da hemácia carregar está aqui nos 75%. Isso seria uma situação, digamos, normal. Mas há momentos em que ela pode chegar aos 100%. O que vai acontecer? Olha só. Volume de O2, essa parcelinha aqui, ó, é o volume de O2 liberado pela hemoglobina nos tecidos durante o metabolismo normal. Então, daquilo que ela carrega, apenas 25% é o que ela vai liberar para a célula. Então, ela carrega bastante, mas chegou na célula, ela libera só uma parcela. E o resto, né? O resto representa o volume de O2 reservado para ser liberado em condições de elevado metabolismo. Como assim, Sheila? Vamos supor que você está dormindo, que o metabolismo está baixo, as reações químicas estão lentas, então você não está consumindo muito oxigênio. Então, apesar da tua hemácia poder estar carregando até 100% da capacidade de oxigênio, as suas células, na verdade, só vão aproveitar 25% disso, certo? Mas se o metabolismo está elevado, em que situações? Pode ser uma situação em que você está praticando uma atividade física, opa, acelerou o metabolismo pra caramba, você está se exercitando. Ou então,
numa situação de estresse, porque o estresse, né, você pode estar estático, né, mas o estresse acelera o metabolismo, consome muito oxigênio, tanto que você fica ofegante, né? Então, numa situação de estresse, de medo, ansiedade, você consome mais oxigênio do que deveria, tá? A gente compara da seguinte maneira, tá? Então, vamos supor, na primeira situação, seria, vamos dizer, um carro circulando numa rodovia, na velocidade permitida, né? A velocidade é 80 km por hora, ele está circulando a 80 km por hora ou menos, ele está ali no limite, né? Agora, pode estar muito mais do que isso, né? Quer dizer, não deveria, mas pode, tá? Então, esse é o momento que extrapola. E há situações como, por exemplo, a atividade física, que é super necessário que extrapole mesmo, claro. Se você está praticando uma atividade física, você vai precisar de energia para conseguir realizá-la. Então, é claro que você vai consumir mais oxigênio. Tudo bem? Então, é isso que este gráfico nos mostra. Bom, esse aqui já é mais sofisticado, tá? Porque aí está comparando a capacidade da mioglobina, que é a proteína do músculo, né? Em reservar O2. Está comparando isso com uma lhama, que é um animal bem adaptado a elevadas altitudes, a um feto, que possui hemoglobina fetal com elevada afinidade ao O2, a hemoglobina da mãe, né, que tem uma afinidade normal. Então, veja, normalmente é isso que você tem. É essa parcela de oxigênio que a tua hemácia carrega. A menos que se for para o músculo. Olha só, né? Então, o músculo requer, né, mais oxigênio, especialmente se ele estiver em atividade. Por que da lhama tá alto aqui, só perde para o músculo? Porque, como ele disse, a lhama é um animal que vive em regiões altas, em regiões onde o oxigênio, o ar é rarefeito, então tem menos oxigênio no ar. Então, o animal precisa ter, inclusive as pessoas que vivem lá precisam ter mais hemácias. Então, por isso que a curva fica assim, né? Aqui o feto, porque como ele explicou, a hemoglobina do feto tem mais afinidade pelo oxigênio do que de uma pessoa, né? Uma criança nascida de uma pessoa jovem, adulta. Por que do feto tem mais? Pelo seguinte, porque ele está disparado em mitose, porque ele está formando órgãos, estruturas, e essas atividades demandam uma quantidade enorme de oxigênio. Então, faz sentido, tá? Esse processo ser mais eficiente no feto do que depois uma pessoa nascida, mesmo que seja um recém-nascido, tá? Como eu disse, isso não é comum de se perguntar no vestibular, mas, por exemplo, o vestibular da FUVEST, eu gosto de pontuar, porque às vezes você já fala assim, meu curso só tem na FUVEST. Então, você já vai entendendo um pouquinho o perfil desse tipo de vestibular para se enquadrar nele, né? Então, por exemplo, a FUVEST, primeiro, ela adora fisiologia, seja vegetal ou humana. Então, é um dos temas que cai bastante. Por exemplo, a Unicamp já não dá tanta prioridade à fisiologia assim, mas a FUVEST dá. E a FUVEST tem uma verdadeira paixão por questões de gráfico, né? Gráfico para você interpretar, para você fazer essa leitura do gráfico, dizer o que está acontecendo lá. Então, eu já vi esse tipo de questão, é raro, mas eu já vi cair em vestibular FUVEST segunda fase. Claro que aí já é uma prova, né, já está num outro nível e é uma prova mais direcionada
para quem é da área de biológicas. Então, vai estar ali fazendo esse tipo de questão, quem está concorrendo a odonto, enfermagem, biologia, medicina, tá? Então, aí vai pegar questões desse nível aqui. Na FUVEST pode aparecer isso aqui. Nos demais, você pode ter certeza que não, mesmo numa segunda fase. Bom, explicado isso, né? Olha lá, mais um gráficozinho aqui. Este gráfico pretende mostrar o que pra gente? Olha só. Que alterações de pH, né? E até mesmo de temperatura afetam a saturação de oxigênio da hemoglobina. Pode ser para mais ou para menos. Então, quanto que a hemoglobina consegue carregar de oxigênio? Então, veja aqui eu tenho a pressão de CO2 versus o percentual de saturação, o quanto a hemácia consegue carregar. Então, veja que se está mais frio, a hemácia consegue carregar mais oxigênio numa menor pressão, tá? Na maior pressão também, vai se manter aqui. Conforme a temperatura vai aumentando, então vai diminuindo a quantidade de oxigênio que a hemácia é capaz de carregar. Então, pessoal, isso aqui é só para você olhar o gráfico, não precisa decorar isso aqui, você olhar o gráfico, você entender, você interpretar. O que você está vendo? À medida que a temperatura sobe, o que acontece? A hemácia está levando menos oxigênio. Qual o sentido disso? Alguém consegue pensar, alguém consegue ter uma luz aí de por que numa temperatura mais baixa acontece isso aqui? Alguma ideia, alguma sugestão? Não? Não sei não. Não. Olha só, lembra que a gente é homeotérmico, tá? Que a gente mantém a temperatura do corpo constante. Então, se tiver mais frio, você vai precisar de mais oxigênio para gerar energia térmica. Certo? Isso explica também por que no inverno você sente mais fome. Porque gerar energia não é só respirar mais, não é só ter mais oxigênio. Além do oxigênio, você precisa de carboidrato. E eu costumo brincar assim, que no inverno, né, eu pelo menos sou assim, gente, eu não consigo comer salada no inverno. Por quê? Primeiro, é frio, eu quero comer coisa quente. E segundo, que eu quero comer coisa gorda, coisa calórica. Parece que o corpo já vai falando isso daqui, né? Porque realmente a gente tem uma necessidade energética aumentada. Por isso que eu falo que eu gosto do verão também por causa disso. Você come menos, né? Você come melhor, você consegue controlar melhor. Fazer dieta no inverno, gente, que tristeza que é. Parece que não vai rolar. No verão fica mais fácil, né? Então tem muita gente que fala assim, a pessoa começa a fazer dieta no verão é porque tá pensando no final do ano, no feriado, na praia. Eu não acho que é só isso. Eu acho que é porque tá mais ao alcance das pessoas fazerem uma dieta nesta época do que no inverno. No inverno é muito sofrido fazer dieta, né? Porque o teu corpo tem uma necessidade energética maior. Então, obrigatoriamente você vai ter que comer mais e coisas mais calóricas. Se você tomar uma sopa, é deliciosa, é quentinha, mas 1 hora, 2 horas no máximo depois, você está morrendo de fome de novo. Então, fica meio difícil, mas é isso que o gráfico mostra. Perfeito, então aqui a gente termina a fisiologia do respiratório. Antes de entrar no digestório, eu vou lá para os exercícios, né, para a gente, então, aplicar um pouco desse conhecimento aqui que a gente aprendeu.
Então, avançando agora para a página 50, quais são os movimentos respiratórios representados nos esquemas A e B? Olha só, desce diafragma, sobe costela, que movimento que é esse? Inspirar. Inspiração. Perfeito? E no outro aqui, o que a gente tem? Deve ser o contrário, né? Desceu costela, subiu diafragma, isso é expiração. Lembrando que, para isso acontecer, tem esforço, contrai todos os músculos, para descer diafragma, para subir costela, contrai musculatura. E aqui relaxa tudo, né? Então, aí, aquele efeito elástico que eu falei. Esticou o elástico, acumulou energia potencial, aí é só soltar que ele volta espontaneamente. Você não gasta energia na expiração, você gasta na inspiração. Inspirar requer esforço. Expirar é só uma consequência. Então, só isso mesmo, basiquinho, né? Vamos lá para a próxima questão. O que é hematose e onde ocorre? Também bem basiquinha, né? O que é hematose? Mesmo que troca gasosa. Ocorre nos alvéolos pulmonares. Perfeito? Nesse nível aí dos alvéolos que se dá a hematose, a troca gasosa. Certinho, vamos lá, próxima questão. Lá em cima, né? Aí. Vou botar para cá. De que modo olha lá. De que modo é transportado o O2 dos alvéolos pulmonares para os tecidos? Então, lembra? Duas maneiras. Vamos começar com a principal. A principal é ligado à hemoglobina da hemácia. Esse é o principal. E o segundo, dissolvido no plasma. Não precisa decorar porcentagem. Ai, quantos por cento desse? Não, tá? Quais são as maneiras? Principal, ligado na hemoglobina da hemácia, é para isso que ela existe, né? Dissolvido no plasma é a segunda forma. Eu acho que a questão 4 deve perguntar sobre o gás carbônico, né? De que modo o CO2 é transportado? Vamos lembrar que aqui tem 3 maneiras e vamos seguir o mesmo esquema. Vamos começar pela principal. A principal é na forma de ânion bicarbonato. A segunda mais importante é a ligado à hemoglobina da hemácia. E terceiro, dissolvido no plasma. Então, aqui tem 3 formas, tá? Ele pode na forma de CO2 no plasma, na forma de ânion bicarbonato, também no plasma, ou ligado à hemoglobina da hemácia. Beleza? Tem mais alguma perguntinha? Não, já vai para o digestório. Então, vamos lá para o digestório, mas para falar de sistema digestório agora, eu vou usar o planeta Bio, porque ele está mais esclarecedor. Então, sistema digestório, digestão.
Beleza, vamos lá, sistema digestório. Por que esse sistema acaba, assim, sendo o mais complicadinho da gente trabalhar? Primeiro porque é um dos sistemas que mais órgãos tem. E aí tem que saber o nome de cada um deles. Mas isso não é difícil para vocês, porque esse assunto vocês já viram no Fundamental 1, no Fundamental 2, estão vendo pela terceira vez. Então, acho que nessa altura do campeonato, você já memorizou esses nomes, a sequência aí, então isso tá de boa. Mas, de fato, é o sistema que mais órgãos tem. Fora isso, é o sistema que mais anexos tem. Né? O que são os anexos? São órgãos que não fazem parte desse sistema, mas participam dele. Né? Então, glândula salivar é do sistema exócrino, mas participa. Dente é osso do sistema esquelético, mas participa. Língua é músculo, então é sistema muscular, mas participa. Então, fígado, pâncreas, tudo anexo, tá bom? Então, tem muito órgão anexo aqui também. E tem que saber a função de cada um deles. Mas isso também eu imagino que tá de boa. O que pega mais? O que pega mais não é a fisiologia, não é a anatomia. O que pega é a bioquímica, né? Que é o conteúdo que a gente estudou no início do ano passado e que agora vem com tudo aplicado a isso aqui, né? Então é hora de recordar essa parte, é hora de trabalhar também, ó, com a parte de enzimas, isso é bioquímica. Então, que enzima age em que região, e aí tem que saber o nome da enzima, tem que saber o pH ideal para ela. A temperatura é a temperatura do corpo, do nosso corpo é a perfeita para a ação da enzima. Aí, algumas pessoas me perguntam, por que alguns animais têm uma temperatura corpórea bem mais alta que o ser humano? Por exemplo, as aves uma temperatura corpórea normal de 40 graus. 40 graus normal para ela. Por quê? Porque é a temperatura ideal para a ação das enzimas do organismo delas. Tá bom? Para a gente é o 36,5. Entre 36 e 37, tá? Perfeito. Então, o que pega mais aqui é a bioquímica. É saber, né? Vamos supor, o amido vai ser transformado em quê? Né? O amido, que é um polissacarídeo, vai ser quebrado em quê? Nome de enzima. Então, é essa parte que pega mais. Mas vamos recordar aqui rapidamente, os órgãos que compõem esse sistema são boca, faringe, lembrando que a faringe também faz parte do sistema respiratório, é um órgão comum aos dois. Esôfago, aqui na frente está a traqueia do sistema respiratório, atrás aqui o esôfago. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado. O intestino delgado, ele se subdivide em 3 partes: duodeno, jejum e ilho. Se você não lembrar do jejum e o ilho, não vai fazer muita diferença. Mas o duodeno você tem que saber, porque apesar de ser a menor porção em tamanho do sistema, aliás, do intestino delgado, é a mais importante de todo o sistema respiratório, de todo o sistema digestório, desculpe. Então, veja, de todos os órgãos aqui, qual o mais importante? Intestino delgado. Depois a gente vai entender melhor o porquê disso, mas ele é o mais importante. Por isso que você não pode esquecer do duodeno, a primeira porção do intestino delgado. Ela é a mais importante. Perfeito? Intestino grosso, o reto e o ânus. Então, esses são os órgãos do sistema anexos: glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. E aqui nós, na boca, nós podemos acrescentar ainda, além das glândulas salivares, dentes e língua. Bom, a nossa apostila, ela traz um pouco sobre dentes, né?
Então, o nome dos dentes, quantos dos dentes nós temos em cada fase da vida, né? A substituição dos dentes de leite pelos dentes permanentes. Aqui chega até mais detalhes mostrando quais tecidos constituem. Então, cada parte do dente, coroa, dentina, polpa, raiz. Aí você vai me perguntar, mas por que tudo isso, né? Olha, realmente eu concordo que é muito detalhe, é desnecessário, tá? Mas acontece que para uma pessoa que vai prestar vestibular para a área de odontologia, tá? Hoje em dia, né, nem todos os vestibulares, mas alguns vestibulares têm uma, não sei se você sabe disso ou não, tem uma prova específica, né? Assim como quem vai fazer arquitetura tem uma prova específica para ver se você tem habilidade com desenho, porque senão como que você vai fazer o curso? Você tem que ter. Nossa, mas eu nem entrei na faculdade, já tem que saber isso? Já, porque é pré-requisito, não é? Ou que nem, por exemplo, a pessoa vai prestar faculdade para música, né? Então vai fazer o vestibular, beleza, ela passa na prova. Mas ela não sabe tocar nenhum instrumento. O que ela vai fazer no curso? Ah, mas eu tô aqui para aprender. Não, você já tem que ter conhecimento prévio. Você tem que, no mínimo, saber tocar. Depois você vai aprimorar, aprender outras coisas, tá? Então, tem uma prova específica? Tem. E, por incrível que pareça, odontologia também tem. E aí, nessa prova específica, entra esse tipo de conhecimento. Então, eu vou passar meio rápido. Por quê? Porque eu estou falando para alunos no geral, então eu vou cobrar de vocês no geral, assim como os vestibulares também vão cobrar no geral. Mas se você já tem aí em mente que eu gostaria de prestar odontologia, né? Então, não por causa da minha disciplina, não por causa da minha prova, tá? Não por causa da primeira e segunda fase do vestibular, mas por causa dessa prova específica, estude mais essa parte, tá bom? Alguém da turma, assim, já pensa em odontologia? Tá, é uma das minhas opções, Sheila. Olha lá, tá? Então já fica aí a dica. Então, não é uma coisa do outro mundo, né? Isso aqui. Mas veja, você tem que saber aqui, né? Olha, o nome dos dentes, né? Os incisivos, são 4 em cima, 4 embaixo, os caninos, parzinho aqui em cima e embaixo, né? Os pré-molares, molares, a função de cada um, corta, perfura, tritura, né? Tritura e moe os pré-molares e molares, esmalte, dentina, polpa, as terminações nervosas que ficam aqui nessa parte aqui da raiz. Então, tem que ter uma ideia um pouco mais elaborada sobre isso, tá? Bom, em termos de glândulas salivares, nós temos várias. Nós temos, por exemplo, as sublinguais, que ficam embaixo da língua, né? Tá aqui, ó, SB, SL, sublinguais. As submandibulares, fica aqui embaixo da mandíbula. E as parótidas, que ficam aqui do lado, né, nas bochechas. Então, você tem vários grupos de glândulas salivares. Precisa saber desses nomes aqui? Não. Chama de glândula salivar, ponto final. Mais importante saber o nome delas é saber que elas produzem saliva e a composição da saliva. Claro, todo mundo sabe que a glândula salivar produz saliva, né? Enfim, precisa saber a composição, tá? E o que basicamente tem na saliva? Tem muita coisa, principalmente água, como todo líquido corporal, tá? O principal, e esse você não pode esquecer, que é o quê? A enzima chamada de amilase salivar ou pitialina. Então, essa você não pode esquecer. E tem bicarbonato de sódio, que tem o propósito aqui de neutralizar pH. Afinal, tem coisa que você come que é ácida,
a boca fica ácida. Então, a saliva tem que corrigir isso, deixar o pH neutro, porque senão a enzima pitialina não trabalha se o pH não for 7, tá bom? Então, por isso que tem bicarbonato de sódio na saliva. Tem muco, porque lubrifica a boca, tem muco para você poder articular a língua. Pode perceber que se você começa a faltar saliva, a boca começa a ficar seca, você tem dificuldade até de falar. Então, o muco lubrifica a sua boca, permite a fala. E isso tanto é verdade que quando você cospe, você percebe que a saliva ela é viscosa, né? Então ela não é muito líquida, ela é mais viscosa, porque tem muco ali, tá bom? Então, beleza? Mas principalmente a pitialina, essa você não pode esquecer. Beleza? Sistema digestório tem como função geral fazer a digestão, que consiste em quê? Na quebra do alimento na sua menor porção. E aí sempre é importante, mais do que saber o porquê, é também saber o para quê. Então, por que faz digestão? Né? Porque, aliás, o que é digestão? Digestão é uma quebra, né? O alimento vai chegar na sua menor parcela. Mas agora, para quê? Né? Por que eu tenho que deixar esse alimento nesse nível de tamanho? Porque o objetivo do alimento é entrar na célula. Quem vai usar esse alimento? A célula. Então, eu preciso reduzi-lo a sua menor porção, porque senão ele não atravessa a membrana plasmática. Só vai passar pela membrana plasmática, se for carboidrato, monossacarídeo, que é a menor unidade dele. Disacarídeo não entra, polissacarídeo nem pensar. Proteína não vai entrar, só se for a menor unidade, que é o aminoácido. Ácido nucleico não vai entrar, só se forem as menores unidades, que são pentose, base nitrogenada e fosfato. Então tem que dividir, chegar nesse nível, senão não atravessa a membrana plasmática. Precisa digerir água? Não, já é uma molécula pequena. Essa já passa direto na membrana plasmática. Percebe? O propósito da digestão é o quê? É que aquele nutriente chegue a um nível molecular capaz de atravessar a membrana plasmática. Então, por que não se digere água? Porque já é pequeno o suficiente. Por que não se digere sais minerais? Mesma coisa, porque já está na sua menor unidade. Agora, o lipídio não. O lipídio eu preciso desmembrá-lo em ácido graxo e glicerol, suas menores unidades. Aí que eu falei que a bioquímica entra para você lembrar quais são as menores unidades de cada grupo, né, de nutrientes aí. Porque é nesse nível que tem que chegar. Senão, não absorve, né? Senão, não entra na célula. Esse é o objetivo final. Outra questão. Gente, já deu meu tempo? Hoje é uma aula só, né? Sim. Uhum. Quando é assim, me avisa, né? Desculpa, pessoal, mas dá um toquezinho, porque senão eu passo mesmo. Beleza, estava empolgada aqui, né? Disparei a explicar. Tem problema não. Então, daqui a pouco a gente volta para a próxima aula, aí eu continuo com a digestão. Até lá.